Opa, e aí, tudo bem? Eu sou o Cristiano Castilho e esse é mais um papo de quarentena do Jornal Plural. Pois é, voltamos, né? Com a epidemia sendo estimulada por gente que deveria nos defender, a quarentena também está de volta, pelo menos para mim. Eu tenho o imenso prazer de receber nessa edição o músico, compositor, pianista Zé Manuel, ele que é pernambucano, e lançou no ano passado uma espécie de milagre, um disco redentor chamado Do Meu Corpo Nu, que é tão assertivo quanto poético e nos faz pensar e refletir bastante neste ano que foi tão titubeante para muita gente, né? Foi um alento, na verdade, esse álbum. Zé Manuel, muito obrigado pelo convite e bem-vindo ao Papo de Quarentena. Um prazer imenso conversar contigo. Prazer meu, Cristiano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Trocar essa ideia vai ser Legal. legal. Queria começar te perguntando, como eu faço para todo mundo, como é que você está e como é que esse momento tão maluco, tão difícil, chegou aí para você, né? Te influenciou na sua vida, na sua arte? Se a gente teve tempo para refletir sobre isso, o que que você está pensando desse nosso momento aí tão particular, Zé? Pois é, bicho, assim, é tudo novo, né? Assim, para todo mundo, né? Foi um ano, era um ano que tinha muita coisa programada para mim, assim, importante para minha carreira, enfim, tinha shows importantes, enfim, e que depois de muitos anos morando em São Paulo, ia completar 5 anos morando em São Paulo, vim para Pernambuco para passar a pandemia mais próximo da família, pretendo voltar para lá esse ano, né? Mas mexeu bastante nos meus planos, né? Assim, mas, sei lá, assim, tipo, trouxe ansiedades, né? Trouxe todo tipo de questões que eu precisei lidar, assim como para todo mundo. Mas eu tive essa sorte de ter esse projeto para trabalhar, né? Que foi o disco que eu lancei durante a pandemia. Então, foi um projeto muito importante no sentido de me dar um norte até, assim, né? Tipo, de eu ter algo para me dedicar enquanto estava acontecendo toda essa loucura, né? Sim. Isa, o processo de composição e de produção do álbum aconteceu durante a pandemia mesmo e ela influenciou de alguma forma na feitura do disco? Assim, a gente tinha começado a gravar as gravações em 2019, então eu já vinha nesse processo, né, no ano retrasado, só que a gente precisou parar porque Luizão Pereira, que é o produtor do disco, ele descobriu um câncer no meio do processo, enfim, começou a fazer o tratamento, fez algumas cirurgias, quimioterapia, toda aquela questão. Enfim, a gente precisou parar, esperar ele, né, ele começar a melhorar para poder dar continuidade. E nisso a gente adentrou a pandemia com um projeto, né, um projeto que era para ter sido lançado antes, e a gente acabou entrando juntos na pandemia com esse projeto, né? Então a gente precisou parar de novo para entender. Eu estava em São Paulo, ele em Salvador, vários músicos estavam em cidades diferentes, Rio, Recife, sabe assim. Então a Sim. gente precisou parar para entender o que fazer. Foi quando eu decidi vir para Pernambuco e dei continuidade nas gravações em Recife durante a pandemia. Então pegou ali os dois períodos assim, né, pré e durante a pandemia, né? Uhum. E tematicamente, digamos assim, esse momento afetou de alguma forma na produção do disco? Tem alguma música que tenha a ver com esse momento, com esse distanciamento, talvez? Temática, na essência do álbum, né? Teve alguma influência? Assim, a essência do álbum, ela já existia, ela já estava já era uma coisa pré-definida, né? É, eu acho que o que aconteceu durante a pandemia é que eu consegui apurar mais, assim. Então, como eu tive tempo, a gente precisou parar, usar esse tempo para apurar o que eu estava fazendo foi muito importante, assim, de tirar algumas músicas do repertório. Surgiram músicas durante a pandemia que eu acrescentei no repertório, apesar de, como eu falei, a temática já era aquela, eu já sabia do que eu queria falar, enfim. Então, Sim. eu acho que foi bom no sentido de apurar mesmo, assim, né, o E, projeto e final, aí né? falando, desculpe, Imagina, é isso. aí falando dessa temática, né? Os temas do álbum coincidem muito com o que alguns temas com os quais a gente foi questionado durante esses últimos tempos, né? Enfrentados, enfim.
E isso foi importante também, essa conexão mais firme, né, mais assertiva com a realidade que a gente está vivendo. Era essa a tua ideia inicial? Desculpa, fala de novo que eu me perdi um pouco assim na pergunta. Ah, não, os temas mesmo, né, Sim, que estão bem postos, né, o racismo, a sim, nossa ancestralidade, né, o combate à intolerância, enfim, essa conexão com a realidade, né, me parece algo importante nesse momento, né. Por sim. exemplo, eu te vi numa live você falando, acho que semana passada, que não existe a possibilidade de se fazer uma música hoje sobre as estrelas e o céu e o Sim. mar e a paixão, né? Como é que foi a construção de toda essa temática o desenvolvimento disso nas canções, né? Acho que primeiro partiu da necessidade de. Eu tinha duas necessidades assim que eu precisei juntar. Uma era a necessidade de criar algo novo, um disco novo com canções novas, independente do que eu fosse falar, muito mais musicalmente falando, eu precisava criar algo novo. E a necessidade de trazer os assuntos que me atravessam, assim, tipo, os assuntos que me interessam, porque eu comecei a me sentir incomodado, não que eu não possa fazer isso, enfim, no próximo disco, enfim, né, falar de amenidades e falar de qualquer outra coisa. Mas assim, eu comecei a me sentir incomodado porque a minha vida fora dos palcos e fora da música, eu estava sempre falando sobre isso, eu estava sempre me preocupando com isso por conta de amigos, familiares, eu estava sempre acompanhando de uma forma e quando eu ia cantar minhas canções, eu não estava em momento nenhum citando esses assuntos assim de forma mais direta, né? Então partiu muito da minha necessidade de falar sobre coisas que fazem parte da minha vida, né? Assim, então ao mesmo tempo que ele é um disco que eu estou falando sobre questões que atravessam, né, tipo, grande parte da população brasileira e do mundo, mas que me atravessam também no meu dia a dia, né? Então, eu senti como necessidade de me manter vivo como artista também, né? Essa coisa de eu não ficar parado diante de tudo que está acontecendo ao meu redor, né? Uhum. E você encontrou uma forma muito original e muito interessante de tratar disso, né? Porque são canções, né? De uma beleza comovente, assim, apesar dos temas tratados, né, existe uma sensibilidade poética ali, afetiva, que te abraça, né, e não te espanta. Sim. Então, isso para mim foi o mais marcante, né? Você pode comentar um pouquinho sobre, apesar da temática, toda a poesia Sim. embutida nisso, né? Assim, eu tinha uma preocupação em. Aliás, não era uma preocupação assim, eu tinha um objetivo, que era trazer esses assuntos e tocar as pessoas através da empatia, assim. Então, eu acho que, assim, existem várias abordagens que são todas legítimas, né? Eu acho massa quem chega e fala, sei lá, né, tipo, vão se fuder, Sei. tipo, tá foda e fodam-se, sabe, o sistema, não sei o que tal. Tudo isso é importante, né? Cada um vai abordar de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua forma de fazer arte também, enfim, né? Assim, a minha, o que eu quis fazer, tem mais a ver com o meu jeito de agir no mundo, assim, apesar de que eu também penso e até da hora também, vão se fuder, sabe, assim, tipo, Às vezes não tem como, né? Dá não tem vontade como, assim, mesmo. não tem como ficar paz e amor, tipo, de É. boísta, assim, de boísta não existe, de boísta num país como o Brasil, violento e, né, escroto como o Brasil. Mas, assim, eu quis trazer sobre esse ponto de vista porque eu acho que é um ponto, é um lugar também interessante, assim, e é um lugar que eu vou saber me desenvolver melhor, assim, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo ali aquilo, eu também estou me emocionando, assim. Então, eu estou contando algo que primeiro me emociona, para que depois eu sei que provavelmente vai emocionar quem está ouvindo também, né? Assim, e aí transformar o que é estatística, o que é manchete de jornal, que é, enfim, coisas que não tocam a gente mais, infelizmente, né? Porque basta olhar a internet, né? Você pega uma notícia de uma pessoa preta ou periférica, por exemplo, LGBT ou mulher, enfim, você vai ver os comentários, as pessoas absolutamente não se tocam assim, não se sentem tocadas por aquilo, né? É uma frieza que dá medo, assim, né? E aí, enfim, eu tentei chegar para um lugar onde aquelas pessoas não
se mantivessem nesse lugar, né, da frieza e de, é o problema dele. Não, o problema é de todos nós, assim, o problema de todo mundo, né? Assim, se você não se sente capaz de sentir um pingo de, sabe, de tristeza em ver esse tipo de violência ou sei lá o que, assim, tipo, porque são várias violências. Quando eu falo violência, não é só a violência daquela né, que a gente está acostumado a ver, de pessoas acostumadas a ver, né? Olha isso, né? Assim, tipo, É, mas, né? Assim, de violências físicas né? De pessoas que são mortas diariamente, enfim. Mas a violência da gente ter tido a nossa história negada também, o acesso às nossas histórias, a gente não saber quem são, sabe, nossos antepassados, muita gente não saber sua história, no máximo até o bisavô, e olhe lá, né, quem sabe, né, muita gente sabe até o avô, sabe, assim. Então, tudo isso são microviolências também, que essas populações todas foram sendo submetidas, né, por muito tempo, assim. sim. Então, a gente precisa esmiuçar isso e trazer para o campo da empatia, né? Assim, um mínimo de empatia é preciso, né, para a gente fazer qualquer mudança também, assim. E nesse mundo tão odioso, né, a empatia é uma força absoluta de resistência, né? E tudo que Sim, ela carrega, né? De sim, protesto, inclusive. E sim. Zé, o Do Meu Corpo Nu é o seu terceiro álbum de estúdio, né? Correto? É o terceiro disco, né? Tem um EP no meio. Ele tem um anterior que é o Delírio de um Romance a Céu Aberto, que ele é um álbum de estúdio também, só Sim. que ele não é um álbum de inéditas, assim, né? Ah, tá. Um projeto que, na verdade, não era um disco meu, assim, digo, não foi um projeto pensado por mim, né? Foi um projeto proposto pela Joia Moderna, pelo selo Joia Moderna, que também lançou o meu último disco, e aí eu acabei, enfim, eu estava tocando ali e participei da feitura do disco, eu acabei abraçando como um disco meu, assim, mas, enfim, Entendi. Você tem um álbum lindíssimo chamado Canção em Silêncio, né, de 2015, mas me parece assim que o Do Meu Corpo Nu ganhou uma projeção e uma repercussão maior, né? sim, Eu vi várias listas de melhores do ano, o que faz muito, inclusive na minha, lá pelo sim, Streamiel, a gente vai fazer, já está, o que é muito merecido. Mas, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa repercussão, esse reconhecimento, né? É uma espécie de recado, assim? Você se entende como um recado, tipo, opa, consegui dialogar, consegui atingir algum objetivo? Como é que você entende tudo isso que está acontecendo nesse momento para você? sim. É uma forma de recado, é um pouco uma resposta, assim, algo que eu já intuí, assim, né? Porque o que eu intuía é, pô, eu como artista preto, eu simplesmente me calar nesse momento e ficar lançando coisas, assim, que são só para me satisfazer como músico, como artista, onde eu vou falar de assuntos aleatórios, assim, isso é um pouco fazer vista grossa, assim, sabe? Então eu sabia que eu precisava também, óbvio, não só pela necessidade como artista, mas como necessidade pessoal de expressão Sim, pessoal também, né? Mas eu sabia que eu precisava trazer esses assuntos e usar, né, o espaço que eu tenho como um artista, né, assim, para também trazer esses assuntos. Eu sabia que era algo importante de se fazer. E, de fato, eu tive essa resposta, né, assim, sim, é importante e sim, as pessoas vão se tocar, né? se tocar, exatamente, assim, tipo, tem uma importância, assim, por mais restrito, por mais que eu não seja um artista do mainstream, eu tenho pessoas ali que seguem meu trabalho, que conhecem meu trabalho, enfim, que aos pouquinhos você vai tocando também trazendo esses assuntos para todas essas pessoas, né, que também que acompanham o seu trabalho, assim, né? E teve uma repercussão internacional também, né? Seu disco Sim, foi lançado no Japão com uma faixa extra, vai isso, ser lançado em vinil, isso, né? E você foi convidado para participar do disco de Maria Bethânia como pianista, é isso? isso, exatamente, exatamente. E foram coisas assim, engraçado, porque foi um ano ao mesmo tempo muito difícil, mas foi um ano também muito atípico assim na minha carreira, assim, onde muitas coisas importantes aconteceram uma depois da outra, assim, né? Sim, Então é meio confuso até assim, porque muitas vezes eu me sinto obviamente triste assim, né? Tipo, eu me senti triste muitas vezes durante esse ano. Mas ao mesmo tempo, pô, mas tanta claro. coisa aconteceu, né? Assim, então fica naquela
dualidade entre as duas coisas, assim, né? Mas foi um ano realmente de acontecimentos muito legais, assim, na minha carreira. Bacana. O disco da Bethânia deve sair nesse primeiro semestre ainda, né? Não sei se você pode falar mais alguma coisa, mas já começou Na a... verdade, a gente gravou e nunca mais eles falaram nada, né? Então a gente não tem Ah, acesso a informação nenhuma. O que eu sabia, assim, que eu achava que ia ser, era que seria lançado no final do ano. Tinha aham. uma programação, uma conversa, assim, que sairia em dezembro. Então acredito que vai sair, sim, nesse Você já primeiro semestre. gravou, então? A gente já gravou em setembro, Ah, né? A gente passou um mês no Rio, lá no estúdio, enfim, foi um período assim bem difícil, até porque foi no meio da pandemia, né? E a gente passava o dia inteiro dentro do estúdio, assim, mas a gente fez 1000 testagens, tinha 1000 protocolos e 1000 cuidados, e conseguimos fazer esse projeto assim no meio da pandemia, né? legal, Zé. Queria falar um pouquinho de Pernambuco, né? Que é um estado que eu adoro. Eu tive o prazer de passar um carnaval aí em Recife, Olinda. Foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. E é sempre referência no apreço à cultura, né? E, consequentemente, na revelação de músicos, e não só na música, mas, enfim, escritores no cinema. A gente tem diversas referências de grandes nomes, né? A gente pode pensar na música não precisa nem muito longe, né? De um quadradinho de gerações ali, o dominó, na verdade, sei lá, Nação Zumbi com o Mundo Livre, aí o Otto, Tibério Azul, que é um cara que eu gosto muito, Sim, Mombojó, e aí você, né, que tem mais ou menos a mesma idade, mas está despontando sim. agora para a grande mídia, enfim. O que é que tem nessa água aí? Como é que funcionam essas panelinhas? O que vocês tratam e por que você acha que é tão efervescente a cultura aí em Pernambuco? Pois é, né, bicho, assim, realmente, assim, é um lugar que respira muito cultura, né? É, é um dos estados do Brasil, assim, que de maior, em se falando de cultura afro-indígena, assim, é um dos estados de maior variações de ritmos e manifestações culturais, né, tipo, brasileiras, assim, afro-indígenas, como, tipo, o coco, né, sei lá, cavalo marinho e caboclinho e milhões de outras coisas. Tem uma riqueza de fato muito grande, assim. Tem outra coisa que eu venho do interior, que é de Petrolina, que já tem uma outra formação, digamos assim, porque Petrolina está na outra ponta do estado de Pernambuco, faz divisa com a Bahia, está mais ou menos ali próximo do Ceará, de Sergipe, então assim, eu morei muito tempo em Recife também, né? Fui para fazer faculdade e tal, morei muito tempo lá, então tive as duas experiências assim dos dois lugares. E são lugares bem diferentes assim, mas eu não sei explicar exatamente historicamente o que né, por que resultou nessa riqueza assim cultural, mas sei lá, assim, tipo, eu acho que cada estado tem suas riquezas também, né? Eu acho que o Sim. movimento Mangue Beat foi muito importante, aliás, Luiz Gonzaga foi um primeiro, né, ali, primeiro assim, né, obviamente deve ter tido outros antes, assim, mas enfim, né, um cara que cresceu e que tornou o baião e a música pernambucana coisa muito importante. Aí depois vem Alceu, né, que já transforma aquilo, misturando com rock e tal. E aí depois vem o Nação Zumbi, né, Chico Sainz, que pega aquela panela de referências ali, né, onde entra Alceu, onde entra Luiz Gonzaga, onde entra o Maracatu, e sabe assim, tipo, e já transforma em outras coisas. Acho que esses movimentos em si, eles foram gerando movimentos subsequentes, assim, muito importantes também, assim, acho que talvez isso seja um pouco a resposta de certas É, gerações para cá, né, assim, porque com certeza, assim, tipo, Mombojó, Tibério Azul que surgiu depois, né? Eu que surgi ainda depois, e essa galera que tem hoje, que também tem um movimento muito como o Tiago Martins, Juliano sim. Holanda, que na verdade Juliano é antes de mim, tem uma galera ali que vem dessa força ainda desses movimentos, assim, né? Uhum. E me parece que há um diálogo maior entre as áreas aí, né? Entre o cinema e a música, entre o teatro e a canção, Sim, e uma ajuda mútua, né? Parece que o entendimento sobre a necessidade disso é maior por aí, né? Pelo menos as coisas que eu leio sobre as cenas aí e tal, me sim. parece que isso é muito forte, né? Tem, Talvez tenha, né? eu não sei se isso tem a ver, talvez, com o Mangue, o Mangue Beat foi um movimento, né, de artes integradas, né, então talvez seja ainda, é, é,
o desenrolar disso, assim, né? Porque o movimento mangue foi exatamente isso e, de fato, assim, se mantém muito integrado nessas artes, assim, em Pernambuco, né, até Sim. hoje. Eu acho que foi o último grande movimento nacional, mesmo artístico, né? Foi, Acho acho que que foi o sim. Mangue Beat. Onde, Unido com uma proposta, com um manifesto, né? Com exatamente. resultados, acho que foi, né? Exatamente, e gerou movimentos em outros estados, né? Porque foi uma coisa muito importante também que você passou a ter movimentos fortes, né? Sei lá, Pará, movimentos fortes da música em São Paulo, que sempre teve, assim, mas digo, já vindo com um pouco com essa roupagem, né? De misturar coisas locais com rock, com funk, com, né? Com outros, enfim. Então, eu acho que hoje em dia está menos essa coisa concentrada, né? Que teve muito tempo no Pernambuco. Sim. Acho que cortou o seu som, né? Tá, ainda está Opa, cortando. aí, voltou. E Então, ainda sobre isso, né? Você tem é um pianista, não sei se posso chamar de erudito, mas enfim, fez todo o processo, né? De estudando ali Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, enfim, tudo isso. E a apropriação, digamos, do seu repertório regional não é tão declarada assim, né? Você consegue fazer uma música brasileira tradicional na sua essência mesmo, relembrando melhores momentos de Dia do Lobo, de Tom Jobim, até uma canção tradicional mesmo, né? Mas mesmo assim há elementos, né? Seja no seu sotaque, seja nos temas, seja na forma que você canta. Então, ainda assim, isso perpassa o seu trabalho, né? Essas influências indiretas, né? sim, porque ao mesmo tempo que eu estava ouvindo rádio, e eu estava ouvindo Geraldo Azevedo, Marinês e Sua Gente, Trio Nordestino, eu estava Sim. estudando, né, no piano, é, como se falou, Ernesto Nazaré, Chiquinho Gonzaga, Villa-Lobos, enfim. E eu também estava ouvindo na minha casa, porque meu pai ouvia muitos samba canção, então estava ouvindo Orquestra Tabajara, coisas que muita gente da minha idade não estava ouvindo, porque os pais ouviam outras coisas, assim, por acaso meus pais ouviam muito samba canção, enfim, então foram coisas que acabaram me influenciando, né, assim, fortemente, né, então o Seus pais regionalismo tá eram presente. seus pais eram músicos, eram musicistas? Meu pai tocava violão, mas ele era engenheiro agrônomo, e minha Aham. mãe era artesã, era não, é artesã, meu pai faleceu já, né? Minha mãe é artesã, mas assim, ela sempre ouviu muita música, né? Mas o que eu tinha, que eu não conheci nenhum nem outro, eram os dois avós, meu avô por parte de pai e por parte de mãe, eram sanfoneiros, eram músicos. E eu não conheci nenhum dos dois, porque quando eu nasci eles já tinham falecido. Então tem essa, enfim, influência indireta aí no DNA, E você mas tocou sanfona em alguns grupos por aí, né? Foi o seu primeiro instrumento, a sanfona? não, meu primeiro foi guitarra, violão, depois eu Aham. passei pro piano, e o terceiro foi sanfona, mas assim, eu sempre toquei meio que enrolando um pouco, assim, nunca fui um sanfoneiro, não posso dizer assim que sou um acordeonista, assim. Voltando para o discos, queria muito registrar, eu sei que você também, as participações, né? Produção do Luizão, participação do Alberto Continentino, Cassim, e aí tem as mulheres, né? Sim. Vou deixar você falar aí do LED É, Luna, enfim. Lua de Luna, pois é, assim, tem Lua de Luna e todas as mulheres, elas são também parceiras nas músicas, né? Lua de Luna, ela canta comigo, ela é parceira na música No Neg Ternura. Gabriela Riley, né, que também é compositora também, enfim, é parceira na música que a gente canta junto, Wake My Divine. Bel Puan, que é uma poetisa maravilhosa, historiadora, pernambucana, enfim, que tem um trabalho muito potente, assim, muito forte, que recita uma poesia dela. E tem Beatriz Nascimento, né, que é uma fala que a gente usa de um documentário, enfim, que é uma figura muito importante, historiadora muito importante, que traz essa história. Escritora, historiadora, poetisa também, né? Exatamente, exatamente. E que é sergipana como a minha mãe também, assim. Então, todo mundo que está no disco também tem, obviamente, uma importância pelos assuntos que estão trazendo, pelas suas próprias presenças e figuras que estão ali representadas, né, por elas próprias,
mas também tem vínculos afetivos, né? Todas as pessoas são amigos e amigas, ou têm alguma ligação com algo da minha história, assim. Então, é algo ao mesmo tempo muito confessional e ao mesmo tempo também algo, enfim, né, que eu tô falando de uma forma mais abrangente, assim, né? Letiares Leite, né? Também, A né? Thierry Slade, o grupo Bongá, que é um grupo Muito maravilhoso de bom, Olinda, cara. né? Que Guitinho é parceiro da música também, a Thierry Slade, é, Gustavo não, é porque eu sempre chamo ele de Copinha, mas o nome dele é Alexandre Rodrigues, Esse é que o ele que toca tudo, né? toca Ele é um tudo, todos multi-instrumentista, os gravou. instrumentos. Ele é maravilhoso, Copinha. Ele é um músico incrível, super novinho, assim, tipo, arranjador, uma figura incrível. Rafael Marques, que é um bandolinista também incrível de Recife, que escreveu um arranjo para uma das músicas também. Acho que Stefan San Juan, né, que gravou em Nova York. Inclusive, a gente começou a gravar o disco assim, eu em São Paulo e ele gravando em Nova York. Várias faixas, as baterias foram gravadas lá. Uhum. E acho E que é no isso. álbum você toca só piano ou toca mais alguma coisa? Toco basicamente piano, toco Mais o Rhodes também. piano. É basicamente piano, assim. Legal. É, e Zé, o seu recado, como a gente falou, foi bem aceito, né? A repercussão foi muito bacana, isso é um sinal importante de que as coisas talvez tenham um futuro ainda, né? Pelo Sim, menos sim. a aceitação disso. Eu te pergunto, então, como lidar com esse negacionismo racial, né? A gente vê uma fala de um vice-presidente, até mesmo o presidente em suas atitudes, né? Sim. Como é que funciona para quem, no seu caso, por exemplo, né, que lida com isso todo dia, assim, esse negacionismo racista, né? Deve ser um troço complicadíssimo, cara. É muito, né, bicho, assim, realmente, assim, o trabalho foi muito bem feito no Brasil, né? Eu tenho amigos gringos, assim, pretos, haitianos, enfim, né, africanos de diferentes países, que falam isso, assim, né, que o Brasil é um lugar, assim, muito difícil, né, porque a forma como o racismo se estruturou aqui é muito forte, né, a ponto de fazer as pessoas acreditarem. Eu acreditei, né, que imagina, muita gente acreditou, né, que o Brasil era um paraíso racial, né, assim, então a lavagem cerebral foi muito bem feita, né, assim, a gente com E não muito se pouco. falava sobre esse tema, né? Exatamente, assim, a gente aprendeu na escola que o índio era preguiçoso, por isso que não foi escravizado, sabe? Assim, eu aprendi isso na escola, sabe? Assim, a gente Sim. estudava, quer dizer, a gente ainda tem amigos meus que têm filhos, assim, da minha idade, assim, um amigo meu que estava me contando, Albérico Júnior, inclusive, que mixou esse disco, né? Ele estava contando que o filho dele aprendeu na escola agora, assim, esse ano passado, assim, coisas desse tipo, assim, que os negros eles quiseram vir para o Brasil porque era muito pobre, sabe assim, então tipo é uma coisa realmente muito difícil de se mudar, mas já tem muita gente trabalhando para isso, né? Mas não é um trabalho fácil, né? Porque as pessoas ainda estão muito iludidas em relação a tudo, inclusive muitas pessoas pardas como eu, né, assim, tipo pretas de pele clara, assim, que entram muito nesse discurso, né, de embranquecimento e de que isso é uma virtude, que precisa ser feito na família, enfim. Então, é realmente um assunto muito complicado, porque você começa a enumerar, dá 100 mil coisas, assim, né, para se mudar na Sim. estrutura, né? Mas é algo que precisa ser feito e está sendo feito, né, dentro das possibilidades, assim, né? Pela comunidade É, preta, indígena, enfim. esses dias eu estava pensando sobre o termo racismo estrutural. Talvez uma das coisas, pequenas coisas positivas, é que ele já está mais palatável, né? As pessoas, Sim, eu acho que já compreendem um pouco melhor do que se trata isso, né? sim, E aí você vê isso sendo utilizado em manchetes de jornais, como tags em TV. Então, quer dizer, já se tornou um pouco mais compreensível, pelo menos isso, né? De que forma esse racismo é tão estruturado aqui no sim. Brasil, né? É como na psicologia, né? Na psicologia, quando você traz algo que do inconsciente para o consciente, ele já começa a ser resolvido pelo fato de você ter consciência daquilo. Então, talvez a gente esteja nesse processo ainda de trazer para a consciência, né? As pessoas estão começando a ter consciência disso. Estamos no caminho, né? Assim, para entender, né? Muita gente já está entendendo. A mídia teve um papel muito importante também na perpetuação, né, de figuras pretas
em condições de subalternas ou, sabe assim, de vilões e de, sabe assim, tem um documentário muito interessante que é Não Sou Seu Negro, né? Que ele conta como é que se deu essa construção do negro, do que é ser um negro, né? A figura estereotipada de um negro. A contribuição do cinema, né, para isso, né? Sim. E conta como foi importante no cinema a construção dessa figura que se tem, né, do negro pobre, do negro violento, do negro, Um enfim, sendo que estereótipo, né? o estereótipo, né? Sendo que estatisticamente a gente vê muitas vezes o contrário até, né? Como um negro muito mais violentado e muito mais vítima do que vilão dessa estrutura, né? Toda assim. Qual é o documentário? Não Sou Seu Negro. Não Sou Seu Negro. Eu acho que tem no Netflix. Não Sou Seu Negro. Maravilha. Ô Zé, a gente tinha combinado ou não, eu não sei se vai ser possível, de você fazer uma música pra gente. Não sei se Pois pode é, rolar. é isso que eu fiquei Se pensando não aqui. der, tudo bem. A gente esqueceu de combinar antes da gravação, mas fica à Não, vontade. mas Bebel tem me falado, só que o que eu tô vendo aqui é porque assim, as bases eu puxo do computador. E aí eu tenho que Tá, tocar numa caixa. Eu não sei, se eu tirar o fone aqui, eu não sei se você me ouve. Porque se eu tirar o fone, se eu for usar a base, eu vou precisar tirar o fone para pôr a caixa de som. Deixa eu tirar aqui pra você. Você me ouve assim? Você me ouve assim, sem o fone? você tá tocando ou não? Você me ouvia? Eu tinha tirado o fone. Tira, por favor, vamos ver, vamos fazer um teste. Você me ouve assim? Sim, estou te ouvindo. Hã? Sim, mais ou menos. Não, estou ouvindo bem. Então, peraí. Vamos fazer um teste. Deixa eu Vamos aqui tentar. e ver se Pode funciona. ser no improviso E mesmo. aí, peraí, eu vou te ouvir, peraí. Estou te ouvindo. The Bluetooth aus Input Mode. Peraí. Isso aí. É porque eu tô no interior, eu tô na casa da minha mãe. Eu não tô Tá na em minha casa, né? Petrolina? Eu vim passar o final Ah, do ano. Peraí. Então tô com tudo meio improvisado aqui, assim. Fala pra eu ver se eu te ouço. não tem problema. Se me ouve assim, Te ouço. melhor do que com fone. Igual. Ou... Eu só Deixa não eu vou ver. falar para não dar eco aí, ok? É isso. Tá. Pode ser história antiga, Zé? Ou você preparou uma outra? The Bluetooth device is ready aus Input Mode. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a base. Eu fecho isso aqui. Eu quase nunca uso, quase ninguém usa mais Skype, não se usa, é só eu que não uso. Eu sou dos antigos também. É? Como é que tem aqui da tela cheia? Peraí. Ah, tá, peraí, modo de exibição. Você tá me ouvindo, Zé? Tô ouvindo. Eu acho que eu vou pedir demais, mas poderia ser história antiga ou você tinha preparado uma outra aí? Não, eu não tinha preparado nenhuma, não. Pode ser história antiga. Deixa eu Beleza. só tentar. Peraí. Por que que não tá fechando aqui? Enquanto isso, eu vou dar um recadinho para o povo. Tá. Curtir o Jornal Plural, jornalismo independente de Curitiba, livre, leve, laico. E há outros papos de quarentena lá no canal do YouTube do Plural, com André Bujanra, com Gabriel Guerra, ele que é um físico nuclear que estuda a relação entre consciência e matéria, com Alexandre Lieblich, pianista da banda Ruído por Milímetro, que estuda o uso de psicodélicos em doenças mentais, e isso está uma nova onda hoje, né? Muito interessante o papo com ele, ainda no ano passado. E também
teve um bate-papo com o porta-voz do movimento antifascista aqui de Curitiba, naquela época em que os fascistinhas de plantão arregaçaram ainda mais as mangas, vocês lembram bem, eu acho. Batemos um papo com ele sobre isso. Então, só clicar lá no canal do Plural, no YouTube. Aliás, Cristiano, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Se não der também, Zé, não tem problema. Não O vai pessoal dar. vai... Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. Essa imagem que ficou, assim, depois desses acontecimentos todos, assim, do Paraná, né, como um lugar muito conservador, um lugar assim, né, difícil nesse aspecto, assim. Como vocês tiveram que lidar com isso, assim, nessa imagem que ficou? Aliás, rolou isso assim para vocês? Chegou esse feedback para vocês, assim, de que começou né, por conta de tudo os últimos acontecimentos, assim, de que ficou um pouco essa imagem assim de um lugar muito conservador, enfim, e difícil em vários aspectos, assim, sobre tudo isso que a gente tá falando, assim. Cara, isso fica, e assim, é cada vez mais perceptível no nosso cotidiano, né? Porque, de uma maneira geral, essas pessoas têm cada vez mais legitimidade para falar o que pensam, e o que elas pensam não é necessariamente algo bom, né? Tem um exemplo muito claro, que é a Gazeta do Povo, o maior jornal do Paraná, centenário, e que se tornou um panfleto bolsonarista radical e reacionário, né? Eu trabalhei lá por um tempo e a gente viu a mudança de comportamento do jornal à medida que o governo e essas pessoas iam saindo, não é nem do armário, é do bueiro mesmo, né? Sim. Então o jornal encontrou ali o seu público. E nas pesquisas, né, a gente vê, sei lá, diversas matérias de pesquisas de lado ideológico ou de votação para que quer que seja, né? O Sul, de uma maneira geral, é extremamente conservador, né? A nossa cidade, a gente tem homenagem à imigração polonesa, tem uma praça só das nações que se chama, né? Polonesa, holandesa, alemã e tal, mas não se ouve falar nos pretos, por exemplo, né? E a gente elegeu pela primeira vez na eleição deste ano, pela primeira vez na história de Curitiba, uma vereadora negra, Nossa, a Dartora, pela primeira vez. sim. Isso dá um certo ânimo, um certo otimismo, né? De que as coisas podem mudar. Agora, de que somos, eu digo Curitiba, um ambiente extremamente conservador, você não tenha dúvida, né? O prefeito reeleito daqui falou nas eleições de 2016 que a primeira vez que ele viu um pobre, ele vomitou, porque não aguentou o cheiro. Esse é o nosso prefeito reeleito, entendeu? Nossa. Então isso é cada vez mais aceito, né? Cada vez mais palatável. E ao mesmo tempo existem movimentos, né? Vários movimentos organizados, né? E o trabalho que o Jornal Plural faz, por exemplo, de dissidentes da Gazeta que tentam fazer um jornalismo pelo menos laico, independente e com viés mais progressista, é uma grande resposta também. Mas é difícil, viu, cara? Para gente que pensa um pouco fora da caixinha, pensa de uma maneira um pouco mais humana, não é fácil, não. Sim. Apesar de que tem tudo isso, tem o estigma também e o que aparece mais, mas o Brasil é muito assim também, né? Se você pega a classe média e as classes mais, elas são muito retrato disso, né? Conservadoras e escrotas ao mesmo tempo, né? E assim, e pessoas que simpatizam muito com a extrema direita, né? Assim, Recife não é diferente se você pega a classe, né? Assim, mas de fato o sul do Brasil, como tem esse estigma, né, das imigrações europeias, tal, deve ser ainda mais forte, né? Isso chega muito forte para vocês, essa questão de Curitiba ser uma cidade realmente muito conservadora, até preconceituosa, chega bastante aí? Assim, muitos amigos nordestinos, muitas pessoas falam assim, cuidado, Curitiba é muito, Olha aí. eles são muito racistas, assim, sabe? Ou eles são muito preconceituosos com nordestinos, né? Assim, mas é como eu falei, né? Até usei essa palavra, assim, também são estigmas, né? Obviamente, assim, né? Porque não é Curitiba, né? São algumas pessoas, enfim, né? E essas Aqui coisas. talvez seja a maioria, né? Infelizmente. Eu já fui algumas vezes, eu participei de festivais em Ponta Grossa, eu ia para Ponta Grossa, estava alguns dias em Curitiba, mas eu não tive uma vivência, assim, de muito tempo, enfim.
a minha experiência sobre Sul, assim, que eu tenho maior é com Porto Alegre, que é um lugar, assim, tido como um lugar muito branco, mas que eu fiquei assustado quando eu fui lá, assim, porque a quantidade Não é, né? de pessoas pretas, assim, que você vê é muito grande, né? A comunidade preta lá é muito forte Exato. e grande. E, se eu não me engano, acho que Porto Alegre é o lugar no Brasil com mais centros de Umbanda, de Candomblé, alguma coisa assim, né? Eu vi Olha isso. só, é mesmo. Então, assim, Olha, em Curitiba tem bastante também, viu? Muitos, muitos, muitos mesmo, assim. Teve sim, uma são época, pessoas no meio da visibilizadas. década passada, se tornou um fenômeno quase pop, assim. As pessoas iam lá para, às vezes, para se divertir, para se encontrar, para ter essa experiência, e aí muitas vezes voltavam ou não, né? Mas, assim, há dezenas e dezenas de centros de Umbanda e Candomblé aqui. Um lugar que ao mesmo tempo é racista, né? Assim, tipo, ao É, mesmo tempo é uma adesão muito grande, né? A coisas que, enfim, né? Como se explica, né? exato, é verdade. E aí, deu certo, Zé? Agora, se vai dar certo. Eu vou fazer um pedacinho. Se tiver ruim, aí você fala, ó, Zé, porque às vezes o microfone do computador talvez não capte bem Certeza que o não vai estar ruim, não. som do piano e a voz, saca? Vamos fazer o teste aqui. Tá bom. Vou fazer do início. O piano tá chegando aí? Não, não. É porque o microfone do computador, ele não é, ele não é legal, assim, então ele não tá captando. Zé, não esquente, então. Deixa É, para as pessoas ouvirem. Não vou te dar mais trabalho aí também. Nosso papo foi super bom. Sei que você deve ter outros compromissos. E eu vou recomendar mais uma vez para a galera ouvir o disco do Meu Corpo Nu, aí com toda a qualidade que merece. Aliás, com o fone, né? Eu tive essa experiência, os arranjos, a produção é muito interessante, né? Os detalhes sutis ali da produção do Luizão, né? O seu piano, principalmente, você tem um toque todo seu, né? Muito suave, muito preciso também. Então fica para uma próxima e você está fazendo lives, né, Zé? Eu vi uma de teste e uma outra que você fez para valer, em que você toca as músicas com playback, né? Então, se tiver mais alguma marcada, aí sim, faça o convite já, o pessoal te ouve por lá. assim, eu convidar, enfim, todo mundo a quem se interessar, a me seguir nas redes sociais, né, o Instagram, onde eu sou mais atuante, onde eu estou postando mais, assim, Zé_Manuel. E geralmente eu não estou anunciando as lives porque depende muito do dia, enfim. Então eu entro lá, as pessoas veem que eu estou online e entram. Eu fiz no início da pandemia uma sequência de lives assim por alguns meses, que era todo sábado, depois todo domingo. Depois precisei parar, enfim, para me cuidar também, porque você fica ali, né, muito em Sim. função dessas coisas. E fiz, como você falou, né, esse fim de semana. Eu estou pensando em fazer de novo esse sábado e Opa, domingo. que bom. E, enfim, e aí é só Avisa a ficar atento. gente. Massa, beleza, é só ficar atento lá. Gostei muito desse papo de quarentena, porque foi bem, não é improviso, é uma coisa informal que eu gosto muito, né? Eu na minha casa, você na sua, a gente batendo papo, tentando fazer um som, não deu certo, tudo bem. Esse é exatamente o espírito desse projeto. Pô, Zé, eu demais, te agradeço. eu que Desculpe. agradeço. Não, imagina, adorei, enfim, eu que lhe agradeço pelo papo, enfim, pelo encontro. Obrigado pela matéria linda também, Musicoteca. Tem uma resenha lá na Musicoteca, eu escrevo em companhia da Janaína Fellini, também uma cantora e compositora aqui de Curitiba. A gente Demais. semanalmente analisamos. Oi? Adoro Janaína. Ela voltou para. A gente se conheceu. Ela está em São Paulo. Ah, tá. A gente se conheceu assim que eu cheguei em São Paulo. E semanalmente a gente ouve com muita atenção e carinho o disco e colocamos nossas experiências lá na Musicoteca. E da semana do dia 28 foi o disco do Zé Manuel, do Meu Coração Nu. Então tá feito o convite também. Zé, brigadíssimo de novo pelo seu tempo, por ter nos entregue esse álbum muito, muito importante e delicado que fez iluminar o finalzinho de 2020. Agradeço novamente
pelo seu papo, pela sua conversa. Mais sucesso ainda, viu? Espero que as coisas melhorem, que você tenha tempo e oportunidade de vir até Curitiba mostrar ao vivo o seu trampo. Sem dúvida, não vejo a hora de voltar aí. Enfim, muito obrigado, um grande abraço, continuem se cuidando aí, a gente vai seguindo aí em contato, né? Maravilha. Até mais. Abraço a todos. Valeu. Tchau.